Muito bom estar aqui com vocês. Antes da gente começar para aquilo que Deus tem para a nossa vida hoje, eu quero dizer para você, se prepara, tá? Se prepara que Deus tem algo muito forte para derramar agora. Eu queria dizer que, com muita alegria, eu e a pastora Camila Freitas estamos lançando esse livro, Enquanto Não Acontece. Minhas irmãs, estou recebendo tanto testemunho. Deus tem riquezas para o caminho da espera. Não fica triste porque você está esperando e a promessa não se cumpre, não. Deus tem coisas maravilhosas para revelar a você. E a gente está propondo 40 dias para que você seja imensamente abençoado enquanto não acontece, tá bom? Então eu queria dizer que está ali na livraria da igreja e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo muito poderoso na leitura desse livro. Minhas irmãs, o que Deus trouxe no meu coração aqui foi um tema muito forte. Deus me quebrou e a gente vai aqui ser quebrado junto, amém? Você entrega teu coração aí para o Senhor fazer o que Ele quiser? O tema que Ele trouxe para mim foi o seguinte: a mesa que não é para mim. E está lá no texto de 1 Coríntios 10, 21, 22. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúme em Deus. Minhas irmãs, Paulo está trazendo uma advertência muito severa à igreja de Corinto. Existe uma mesa que não é para mim. A igreja de Corinto, ela estava numa situação que ela estava se sentindo espiritual demais. A igreja de Corinto estava se sentindo arrogante demais. Eu conheço todas as coisas sobre Deus. Eu sei tudo sobre Deus e por isso eu posso sentar em qualquer mesa. Que engano, meus irmãos. Que engano, minhas irmãs. Paulo faz um comparativo aqui no contexto da igreja de hoje com a igreja no deserto, lá no tempo de Moisés. A saída do povo do Egito é um ato de salvação de Deus para o povo de Israel. Da mesma forma que a morte e a ressurreição de Cristo é um ato de salvação executado por Deus a favor da igreja. Paulo começa a comparar a igreja no deserto de Moisés com a igreja de hoje. Quando o povo sai da imundície, quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, sabe o que acontece? Deus prepara uma mesa para o povo no deserto. Deus prepara uma mesa para eles nesse caminho. Todos eles lá no deserto com Moisés comeram do mesmo pão. O maná que Deus providenciou, o pão do céu. E mais tarde, Jesus fala: eu sou o pão da vida, precisam comer de mim. Todos no deserto beberam da mesma bebida, providenciada por Deus, a água que saía da rocha. Moisés feriu uma rocha e supriu a necessidade de sede do seu povo, apontando para mais tarde que a água que beberíamos era da rocha, que é Cristo. Da mesma bebida. Existem privilégios e benefícios para aqueles que participam, para aqueles que se assentam à mesa do Senhor. Existem benefícios. O povo de Israel experimentou a incondicional proteção de Deus. Eles viram o mar se abrir para eles passarem. Tinha uma coluna que acompanhava eles, fazendo sombra durante o dia, por calor do deserto, e também guiando, orientando eles por onde eles deviam ir. Mas à noite, essa coluna virava fogo para aquecer eles do frio do deserto, porque existem benefícios e privilégios para aqueles que se assentam na mesa do Senhor. Incontáveis privilégios. Só que os privilégios que a gente tem não nos isenta da repreensão de Deus na nossa desobediência. Da mesma forma foi com o povo de Moisés. Deus não se agradou da maioria deles.
Todos comeram do mesmo alimento, beberam da mesma água, sentaram na mesma mesa, mas Deus não se agradou da maioria deles, porque eles sentaram na mesa do Senhor, mas desejaram sentar também em outras mesas. Cobiçaram voltar para o Egito, trataram com desprezo a provisão do Senhor. Maná, não aguento mais maná. Minhas irmãs, quantas vezes nós estamos tratando com desprezo a provisão que o Senhor está dando na nossa vida? Eles se tornaram idólatras, imorais, e Paulo diz que a história deles serve de exemplo para nós. Não podemos sentar na mesa do Senhor e desejar outras mesas. Todas as coisas estão nuas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas um dia, está em Hebreus 4. Paulo diz, eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Ninguém que leva a sério o senhorio de Cristo se assenta na mesa de demônios, manifesta intimidade com aquilo que se opõe a Deus. Não é possível sentar na mesa do Senhor e ser íntimo dos princípios do mundo que se opõe às coisas de Deus. Não podeis beber do cálice do Senhor e dos demônios. Você não pode experimentar a intimidade da mesa de Deus e participar da intimidade da mesa de demônios, da mesa que se opõe aos princípios de Deus. Você não pode ter participação que te torne com dois senhores. Você precisa fazer uma escolha. Os crentes não podem provocar ciúme, porque Deus requer de nós uma lealdade única, dedicação completa a Ele. Mas que mesas eram essas? Paulo afirma, fujam da idolatria, não pratiquem a imoralidade. Minhas irmãs, o que é capaz de se mover em mim de tal maneira que me leve a abrir concessões, a negociar princípios? O que é capaz na minha vida hoje de mover o meu coração de tal maneira a ponto de eu buscar algum jeitinho, alguma justificativa, alguma saída para poder quebrar os meus princípios diante de Deus, senão um ídolo? Às vezes um ídolo pode ser não só uma pessoa, mas o sentimento que eu nutro por essa pessoa, um nível de apego que só pode ser vivido e nutrido por Deus. Às vezes um ídolo é um cargo, é uma posição, que você está nutrindo um apego de alma a ponto de buscar desesperadamente meios de fazer concessões para não perder isso. Concessões para continuar relacionamentos que vão contra os princípios de Deus. Às vezes a gente se submete a ficar assistindo coisas que vão contra os princípios de Deus por 1, 2 horas de entretenimento e diversão. Minhas irmãs, entretenimento pode ser um ídolo. Muitas mulheres, com o desejo de viver um romance, e faz disso um ídolo, começa a se envolver com homens que não se assentam na mesa do Senhor. Mas eu digo pior, muitas mulheres desejosas de viver um romance, até mulheres casadas, estão lendo livros de contos eróticos disfarçados de romance. Estão assistindo séries que são nada mais do que pornografia disfarçada de romance. Um ídolo. Não podemos fazer concessões. Nessa mesma carta de Corinto, Paulo alerta: as más companhias corrompem os bons costumes. Não se enganem. Minhas irmãs, eu não estou falando de evangelismo. Mas eu preciso evangelizar. Não estou falando disso. Eu estou falando de acessos. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de concessões. Existem conexões que você faz que vão te destruir. Existem acessos que você dá a pessoas que você não pode dar, porque tem mesas que você não pode sentar. A gente vai ficar parecido com quem a gente caminha. É inevitável. Você se torna parecido com aquele que caminha junto com você. Não tem jeito. Cuidado com os pequenos desvios da verdade. Os animais que mais matam os seres humanos são os mosquitos, não os elefantes. Cuidado com as concessões. Não é possível sentar na mesa do Senhor e sentar na mesa de demônios.
Não dá para sentar na mesa do Senhor e sentar na mesa dos escarnecedores. Daniel se recusou a sentar na mesa do banquete, mesmo que isso custasse prestígio para ele. Às vezes a gente sai em busca de outras mesas porque a gente quer prestígio, a gente quer fama, a gente quer ser admirada, a gente quer ser reconhecida, a gente quer ser conhecida por todos. Minha irmã, você quer tanto ser conhecida por todos, que você está correndo o risco de ouvir o pior: eu não te conheço, da sua vida. Essa mesa vai te afastar do Senhor. Você precisa deixar essa mesa, mesmo que te custe. Essa mesa não é para mim. E se eu me deleito em outras mesas, sem a presença, é porque a presença dele não me satisfaz. E para encerrar, eu me lembro da igreja de Laodiceia. Uma igreja que não era nem fria e nem quente, e Jesus queria vomitar. Uma igreja que sentava na mesa e sentava em outras mesas também. Jesus chega no final e fala assim: eis que estou à porta e bato. E a gente usa esse texto como se fosse um texto para não crente, mas Jesus está falando para a igreja. É Ele do lado de fora, Ele está à porta. Porque quando a gente senta na mesa dele e vai sentar em outras mesas, Ele vai embora. Mas Ele fica na porta. E Ele fala: eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu cearei com ele e ele comigo. Sabe o que acontece? De novo, Ele prepara uma mesa para a gente voltar. Da mesma forma como o pai fez com o filho pródigo. Eu queria orar com você, eu tenho 3 minutos. Eu queria orar com você. E eu quero que você feche seus olhos agora. 3 minutos, o Senhor vai fazer algo muito poderoso. Você precisa deixar algumas mesas, você precisa deixar alguns relacionamentos, você precisa deixar algumas coisas que o Espírito já falou para você. Eu quero que você saia do seu lugar agora em nome de Jesus, falando: eu só quero me assentar na mesa do Senhor. Eu vou deixar essas outras mesas agora. Pode sair em nome de Jesus, vem aqui em nome de Jesus. Só temos 3 minutos. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Largue tudo. Largue tudo. Não faça concessões. Largue tudo. Quero estar em tua Desfaça dos seus ídolos agora. Desfaça dos seus ídolos agora, em nome de Jesus. Vem, 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 vem. Eu me desfiz dos meus hoje, antes de subir aqui. Saia você também, em nome de Jesus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero beber do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Pai, obrigada por ter preparado a mesa para nós de novo. Nós estamos aqui declarando que só desejamos a sua mesa. Não vamos buscar em outras mesas o que só vamos encontrar no Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por termos vagado por algumas mesas, termos aberto concessões sobre princípios do Senhor, ter ignorado algumas coisas que te ofendiam, Pai, apenas para termos alguns relacionamentos que amávamos, apenas para mantermos algumas ligações, apenas para estarmos em algumas posições, com medo de perder aquilo que amamos tanto. Mas não podemos ter apego
há nada acima do nosso apego de alma pelo Senhor. E hoje o nosso compromisso é esse. Nós nos aliançamos com o Senhor para declarar que a nossa alma está apegada ao Senhor. E não vamos negociar com outras mesas, porque amamos a mesa onde está a tua presença. É dessa forma que nós oramos e te agradecemos pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém.